Olá, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula, nós vamos aprender sobre o desenvolvimento e subdesenvolvimento da África. Então, eu vou falar só uma questão econômica, vamos falar sobre umas questões de vida mesmo, né? DH deles e tudo mais, né? Vamos lá, então? Aqui diz assim: atualmente a economia do continente africano é uma das mais frágeis do mundo. Embora o petróleo seja significativo para os países do Maghreb e a extração mineral seja essencial para países da África subsaariana, a industrialização no continente ainda é muito fraca, uma vez que começou após o processo de descolonização. Então isso foi lá perto da década de 40, no final da Segunda Guerra Mundial. Como já comentei nas aulas anteriores, né? Os países da Europa estavam fragilizados pela Segunda Guerra e eles aproveitaram o momento para declarar a independência, os países do continente africano, né? A agricultura e a pecuária são as atividades econômicas que mais se destacam, né? De modo geral, no território, porém, então suscetíveis à competição internacional, aos conflitos políticos e às mudanças climáticas. Então, quer dizer, são adversidades que eles têm ali, né, situações que eles têm que acabam dificultando a concorrência deles, né? De certa maneira, por causa da globalização, a África é vista como um campo aberto para novos investimentos. Quero abrir um parênteses aqui, que o principal país que está investindo na África é a China. A China está investindo muito na África na questão da agricultura, né? E eles assim estão emprestando dinheiro, fazendo parcerias com muitos países do continente africano, até assim de uma forma sem se preocupar em receber o investimento, né? Então emprestando a perder de vista. Isso está fazendo com que os países do continente africano fiquem atrelados, amarrados à China, né? E sim, a China manda e desmanda, faz o que quiser no caso, esses países do continente africano, ok? Entretanto, o fraco mercado consumidor e a pequena participação e representatividade na economia global e o grande número de habitantes que vive abaixo da linha de pobreza tornam os territórios africanos pouco competitivos no mercado global. Além disso, os países africanos enfrentam problemas crônicos que comprometem seu desenvolvimento, no caso como as constantes epidemias de doenças, pobreza extrema, falta de infraestrutura e assistência médica, secas, guerras civis, confrontos armados, fome e desnutrição. Então, é um continente que ainda tem muitos problemas a serem superados, né? Não tem uma questão da saúde bem organizado, a seca quando pega lá, porque no período do ano existem períodos que ficam mais de 6 meses sem chuva, tá? Então é uma questão bem complicada. Assim, e tem a questão da guerra civil, que já é uma questão assim que já vem desde o período da colonização. Só para vocês terem uma ideia, o continente africano, eu já comentei isso com vocês, né? Existem mais de 5.000 tribos registradas, assim, que foram levantadas no continente africano. E no período das colonizações, muitas tribos foram divididas ao meio e muitas acabaram ficando ainda nessa divisão das colônias, junto com outras tribos rivais. Então isso acabou trazendo até hoje históricos e confrontos, guerras civis, né? E aí por diante, né? Ainda tem a influência da Guerra Fria. Ainda assim, como nos demais continentes, os países africanos iniciaram vários processos de integração econômica regional para fortalecer suas economias, como a formação de blocos econômicos. Alguns exemplos são a União Árabe do Maghreb, atualmente na África do Norte, e a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que inclui países de destaque como a África do Sul. AIDS e os desafios da África. Veja só essa situação, gente.
Um dos grandes desafios que a população do continente africano enfrenta ainda nos dias de hoje são as doenças epidêmicas, né? Como a tuberculose e a malária, que já poderiam ter sido erradicadas. Porém, por motivos como a falta de assistência médica e investimentos no setor de saúde, as doenças ainda provocam elevados índices de mortalidade. No caso aqui ainda, né? Mais grave é a situação da síndrome da imunodeficiência adquirida, popularmente conhecida como AIDS. Essa doença é causada pelo vírus HIV, né? Que pode ser transmitido por meio de relações sexuais com pessoas portadoras ou pelo contato com o sangue contaminado. O vírus foi identificado em 1983 por cientistas europeus e no século XX a doença se disseminou ainda mais por meio das campanhas de vacinação realizadas no continente africano após a Segunda Guerra Mundial. Olha só que situação, gente. Isso foi transmitido, no caso, por seringas que eram reutilizadas nessa campanha de vacinação. E eles não sabiam ainda, não tinham um conhecimento tão profundo que o uso dessas seringas acabou disseminando mais ainda a AIDS, no caso HIV, né, vamos falar assim, né, em alguns casos que acabou desenvolvendo, se tornando AIDS. Então, quer dizer, hoje a gente sabe que o material tem que ser esterilizado, né, utilizado, a seringa só pode ser utilizada uma vez só. Atualmente, a África tem a maior concentração de pessoas portadoras de vírus no mundo. Segundo o programa conjunto das Nações Unidas sobre HIV, AIDS, né? Estima-se que em 2016 haviam 25 milhões e meio de africanos infectados com HIV. Gente, é altíssimo o número, né? Como a gente está vendo aqui, né? Porém, nas últimas décadas, algumas medidas têm sido tomadas por vários governos e organizações internacionais para combater esse quadro, como a disponibilização de medicamentos antirretrovirais, né, com preços menores, aumento do uso de preservativos e a promoção de campanhas de conscientização e prevenção. Então, assim, como você está vendo aqui, né? Isso em 2016, só para ter uma ideia. Essa tabela de 2016 está mostrando que na África Oriental e Meridional é em torno de 19,4 milhões de habitantes. Então, é só vocês verem o comparativo, né? Dos continentes, né? Em relação à transmissão, né? Do HIV, pessoas contaminadas, né? Existem países que a população está quase que comprometida, está quase fadada a desaparecer por causa do HIV, né? E aqui a gente está vendo aqui um ponto importante, né? A importância do Canal de Suez, né? O Canal de Suez é uma via marítima muito importante que está situada em território egípcio, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, tá? O Mar Vermelho, ele divide o continente africano da Ásia, né? Ali tem a Arábia Saudita, né? Principalmente aquela região, né? E o Mar Mediterrâneo divide o continente africano da Europa. Então, essa região aqui, o Canal de Suez, ele foi inaugurado, como a gente vê aqui, em 1869. Se eu não me engano, o engenheiro responsável é Fernando Fernandino, né? Que ele criou esse canal, tá? E foi o mesmo que fez o projeto Canal do Panamá, que tem aqui na América Central, né? Então, assim, o Canal do Panamá. Então, o que acontece? Mas voltando aqui. Essa é uma das regiões, como eu já comentei, é uma das regiões mais militarizadas do mundo, porque aí passa praticamente todo o petróleo que é consumido, vamos dizer assim. Claro que tem a questão da Rússia também, né? Que na Rússia também ele fornece petróleo, os seus derivados, né, para a Europa, né? Mas essa região é muito importante porque
a parte de fornecimento da Europa e da própria continente americano passa por aí. Porque senão ele teria que dar a volta em o continente africano para vir para a Europa e para o continente americano. Então esse desvio é assim extraordinário, né? Acho que dá mais de 20 mil quilômetros a economia desse trajeto que ele faz pelo canal de Suez. Então assim, isso aqui ao longo dos anos, que nem fala ali, várias embarcações cruzaram esse canal, né? E cruzam ainda, né? E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo para vocês, que é lá em Salmos 68:19. Bendito seja o Senhor que diariamente eleva a nossa carga. E isso é uma promessa que ele tem, né? Que lance sobre ele todo o jugo, né? Que Deus tem todo o nosso fardo, né? Porque Deus tem um manto suave e leve para a nossa vida. Então que a gente possa estar fazendo isso, né? Exercendo isso. Não vamos ficar carregando o fardo que Deus quer que a gente lance sobre ele. Porque Ele quer que a gente descanse em Deus, confie nele e tenha o discernimento de Deus para o nosso dia a dia, né? Então, que Deus abençoe vocês, que tenham uma boa semana e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!